Repita uma breve oração comigo. Diga assim: Senhor, eu te agradeço pelo privilégio de ouvir tua palavra, de receber a tua palavra e de crer na tua palavra. Amém. Então abra a palavra, 1 Samuel, capítulo 30, palavra do nosso Deus. 1 Samuel, os dois livros de Samuel estão aí no Antigo Testamento, logo depois de Deuteronômio, Josué, Juízes, você vai caminhando aí, 1 Samuel. Você sabe que eu vou estar sempre falando com você do livro, está sempre falando de folhear as páginas, de abrir o livro e de que essa palavra seja especial para a sua vida, para as nossas vidas em todo o tempo, porque a palavra de Deus é o guia fiel da nossa jornada cristã. Sucedeu, pois, estamos no verso 1, que chegando Davi e seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul e Ziclag, e a esta ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram seu caminho. Davi e seus homens vieram à cidade, e eis que a cidade estava queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas foram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e, de que maneira que eles choraram? Choraram até não ter mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou. Diga, Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Leia comigo a última frase. Porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então Davi consultou ao Senhor, dizendo: eu perseguirei o bando, alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Beor, onde os retardatários ficaram. Davi, porém, e 400 homens continuaram a perseguição, pois que 200 ficaram atrás por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. Acharam no campo um homem egípcio e o trouxeram a Davi. Deram-lhe pão e comeu, e deram-lhe a beber água. Deram-lhe também um pedaço de pasta de figos secos e 2 cachos de passas. E comeu. Recobrou então o alento, pois havia 3 dias e 3 noites que não comia pão e nem bebia água. Então lhe perguntou Davi: quem és tu? De onde vens?
E o moço egípcio respondeu: eu sou servo de uma amalequita, e meu senhor me deixou aqui porque adoeci há 3 dias. Nós demos com ímpeto contra o lado sul dos queretitas, contra o território de Judá e contra o lado sul de Calebe, e pusemos fogo em Ziclague. Disse-lhe Davi: poderias, descendo, guiar-me a esse bando? O homem lhe respondeu: você me jura por Deus que não me matarás, nem me entregarás nas mãos do meu senhor? E assim eu descerei com vocês e te guiarei a esse bando. E descendo, o guiou. Eis que eles estavam espalhados sobre toda a região, comendo, bebendo e fazendo festa, por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Feriu-os Davi, desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 moços que, montados em camelos, fugiram. Leia comigo o verso 18 até o 20. Assim, Davi salvou tudo quanto haviam tomado os amalequitas. Também salvou as suas 2 mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada que lhes haviam tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Também tornou Davi todas as ovelhas e o gado, e o levaram diante de Davi e diziam: este é o despojo de Davi. Amém. Você pode orar pedindo a Deus uma palavra para o seu coração e para o meu também, para o nosso coração nessa noite. Faça isso, porque o Senhor, autor da palavra, está presente através do seu Espírito Santo, que, segundo a promessa fiel de Jesus Cristo, nosso Senhor, Ele estaria conosco e nos guiaria a toda a verdade. Estamos encerrando um mês, último domingo, e de repente vem outro mês, e a gente pensa assim: o ano já está indo, daqui a pouco está se falando de Natal de novo, não é? Há demandas para os próximos dias na nossa vida, na sua vida, e nós nos reunimos sempre como igreja, porque cremos que Deus nos guia, Deus orienta os nossos passos. O nosso Deus, de quem nós acabamos de cantar ainda há pouco, que tem um amor impressionante, que destrói mentiras, que escala muralhas, que vai aos abismos mais distantes para nos encontrar, para nos trazer como ovelhinhas no seu colo. Ele está presente, e a sua palavra edifica o nosso coração. Vamos orar. Pai, nós nos prostramos mais uma vez diante do Senhor, pedindo tua misericórdia e tua graça, pedindo que a tua palavra seja liberada no poder do teu Espírito Santo, apesar de todas as incapacidades dos vasos humanos que somos, que nada impeça que a tua palavra vá de encontro ao teu filho, à tua filha nessa noite. Oramos pelos que recebem a transmissão e ouvirão a palavra. Senhor, tua palavra é poderosa para alcançar qualquer um em qualquer lugar. Bendito seja o Senhor, e que isso aconteça para o melhor bem da vida que o Senhor quer alcançar, mas antes de tudo para a glória, louvor e honra de Jesus Cristo, o Salvador. Em nome dele oramos. Amém. Amém. Os tempos de sofrimento são tempos de aprendizado. Repita comigo: os tempos de sofrimento são tempos de aprendizado. O apóstolo Pedro diz que tudo que foi escrito para nossa edificação. Jesus afirmou que no mundo nós teríamos aflições,
mas que deveríamos ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo. E nós lemos essa história tão interessante, aqui trazida no contexto do profeta Samuel, ministrando ao povo de Deus, ao povo de Israel, e na vida de Davi, que vivia um momento muito tenso, fugindo de Saul, já tendo por 2 vezes escapado da morte e também deixado de vingar-se, matando Saul pelo temor que ele tinha a Deus. E nós encontramos essa narrativa, mas eu queria que não nos esquecêssemos desta frase do versículo 6 na parte final. Porém, Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Vamos lá? Porém, Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Vamos ver só esse lado aqui, essas 2 bancadas à minha direita. Vamos lá? Porém, então vamos ver se o lado de cá vai ganhar, né? Porém, no Senhor seu Deus. Ziclag era uma cidade que, segundo Josué capítulo 15, foi dada como herança a Judá, a tribo de Judá. E Davi, como eu disse, está fugindo de Saul. Ele havia passado um tempo em aliança com Aquis, rei de Gate, porque Saul o perseguia para matar, e ele lá encontrou um pouco de paz, inclusive estava pronto para combater com o rei de Gate e os filisteus que faziam parte daquela aliança de guerra. Mas os filisteus disseram: esse homem, Gate, que você está trazendo aí, dizendo que vai lutar conosco, esse homem não era aquele que lá em Israel as mulheres cantaram que Saul matou os seus 10, mas Davi matou milhares? E rejeitaram a Davi, mandaram que ele fosse embora. E Davi, então, depois de 3 dias de marcha batida, caminhando com os seus homens, chega até Ziclag. E olhando para esse texto, amados e amadas, eu fico a pensar na expectativa que estava no coração de Davi e daqueles homens. Não, nós, tudo bem, fomos rejeitados, mas nós vamos para a nossa cidade, lá estão nossas mulheres, lá estão nossos filhos, vamos ter um tempo de repouso, vamos ter um tempo de descanso. Mas quando eles chegam na cidade, olha aí, já no início do capítulo, eles têm um susto terrível. Eles encontram um quadro absurdo. A cidade acabara de ser saqueada pelos amalequitas. Tudo foi queimado a fogo. As mulheres e as crianças foram levados cativos. Você e eu conseguimos, ao olhar para esse texto, imaginar este quadro. Primeiro, porque nós estamos aqui tratando de guerreiros que estavam fugindo, que há muito tempo procuravam descanso, mas que agora eles chegam à sua própria cidade e descobrem que não tem um lar à sua espera, não tem uma rede na varanda para poder deitar, uma comida especial feita pela esposa, porque tudo foi queimado. E o seu lar já não está mais ali. O versículo 4 nos mostra que eles entram num tempo de lamentação. Um tempo de lamentação. Você pode parar comigo e imaginar esse choro? Porque diz o texto que Davi e o povo que se achava com ele, aqueles homens duros, experimentados, com certeza com suas barbas cerradas, homens com seus instrumentos de luta, de guerra, e de repente eles estão chorando, mas o texto é mais enfático, diz que eles ergueram a voz, eles choraram com um choro que podia ser ouvido à distância, eles choraram até não ter mais forças para chorar, porque o quadro era de profunda desilusão. Eles choraram em voz alta, as forças estavam acabando, as lágrimas secaram, eles estão vivendo cansaço, decepção e frustração. Ontem no evangelismo, à tarde,
preciosíssimo. Esqueci de pedir o pastor Marcos para preparar para nós os slides. Depois vamos no outro culto mostrar, que foi muito maravilhoso. A igreja está ali naquele lugar específico da cidade, presente, cantando, adorando, louvando a Deus. Mas eu estava numa das esquinas das ruas que fazem divisão ali, e vimos inclusive um movimento lá do tráfico. Graças a Deus estava tudo tranquilo, e ali nós pudemos estar, cantar, pregar a palavra de Deus. Mas eu estava numa esquina intercedendo, e o pastor Edson se aproximou, e nós estávamos juntos ali, e de repente veio de lá uma mulher aparentando no máximo 30 anos, uma mulher que chamou a nossa atenção. O rosto dela estava crispado, ela chorava, mas era um choro assim, soluçante, pungente, sabe? E nós olhamos que ela veio, e ela estava do outro lado, e ela olhava para um grupo que estava lá na frente, um quarteirão mais à frente, e aquela mulher chorava como fazendo um apelo. Depois ela tomou uma coragem, atravessou a rua e foi até lá, e de lá veio uma criancinha correndo, e essa criancinha abraçou essa mulher, e elas ficaram abraçadas, e a mulher chorando durante alguns minutos, uns 2 minutos pelo menos. E depois ela deixou a criança voltou para casa onde estava, e ela retornou. E o missionário Edson ainda comentou comigo: provavelmente é alguém que está com a restrição, aquelas restrições cautelares, né, de não se aproximar da criança, porque tudo naquela mulher mostrava alguém que estava, quem sabe, envolvido em alguma coisa, e na verdade parece que ela chegou ali só para dar um abraço daquela criança. Nós ficamos um pouco constrangidos. Eu vi que o grupo estava mais distante, mas era hora de termos uma irmã ali, ou termos ido chamar, né? Mas não deu tempo para que viesse e abraçasse aquela mulher. Às vezes nós precisamos estar presentes em momentos assim, para trazer simplesmente o nosso abraço, porque muitas vezes a dor é tão intensa, e as situações desta vida humana, marcada pelo pecado, pela dor, pela transgressão, é tão difícil, e é por isso que a igreja não pode deixar de estar presente, onde a vida acontece, onde todas as lutas humanas estão sendo enfrentadas. Cansaço, decepção, frustração. Os filhos tinham sido levados, as mulheres tinham sido levadas. O narrador do texto nos mostra que ninguém foi morto, mas ele está escrevendo, contando a história. Davi e seus homens não sabiam, e eu penso que veio uma preocupação muito grande no coração deles. A angústia foi porque também eles não sabiam se iriam ver de novo suas esposas e seus filhos. Mas, amados, o versículo 6 diz que há um sentimento de angústia. Davi muito se angustiou, porque naquele momento aqueles homens tão leais a ele, e se você ler a história anterior, você vai ver que eles estavam com Davi, por Davi, para o que desse e viesse. Mas diz o texto aqui que eles começaram a falar em apedrejar Davi. E Davi se enche de angústia, porque nesses momentos em que vem a decepção, muitas vezes nós queremos arrumar um culpado, nós queremos impor sobre alguém a culpa do que está acontecendo, e aqueles homens, sem pensar, fizeram assim. Mas diz o texto que eles estavam em amargura por causa dos seus filhos e de suas filhas. Angústia tem a ver com a aflição demasiada do corpo, da mente ou do espírito. Tristeza, remorso, desespero excessivo, que faz com que a gente sinta que está num lugar apertado, sem saída. E amargura, a figura mais própria é fel, não é? Como fel na boca, uma angústia desgostosa, e alguma coisa que coloca no coração a pergunta de quem é a culpa do que está acontecendo. Tempos de sofrimento são tempos de aprendizado para todos nós, crentes, bíblicos,
seguidores e seguidoras de Jesus. E uma pergunta nós precisamos fazer em tempos assim: como nós nos portamos diante das perdas? Porque às vezes é muito comum, na nossa limitação humana, primeiro acusar o outro. Tudo aconteceu porque você foi fazer assim. Tudo aconteceu porque você tomou essa decisão contra a minha opinião, marido e mulher. Filhos. Ou então uma autoacusação que nos faz ficar o tempo todo diante do espelho, acusando a nós mesmos, olhando para dentro de nós com aquele sentimento até de autodestruição, e alguns vão até essas vias de fato realmente. Ou então raiva e ira no coração contra os culpados, quando eles falaram: vamos apedrejar Davi, mas quem fez aquela devastação não foi Davi, foram os amalequitas. Mas eles estão em cansaço, decepção e frustração. Mas Davi chorou também. O texto nos diz que Davi está no meio desses que ergueu a voz e chorou. E eu aprendo muito no Novo Testamento com meu Senhor, e eu creio que você também, que é homem chora também. Muitas vezes. Porque é um dos caminhos, um dos meios que Deus nos concedeu, inclusive fisiologicamente, para que a gente possa derramar as tristezas e frustrações. E muitas orações da Bíblia, eficazes e poderosas, foram acompanhadas de muito choro diante de Deus, porque diante de Deus nós podemos chorar e rasgar o nosso coração. Mas diz o versículo 6, que tem algo que vem depois do choro, e precisa vir depois do choro. Diga: porém Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Vamos falar com mais ênfase? Porém Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Preste atenção, querido ouvinte da palavra de Deus. Aquilo que a vida faz conosco depende daquilo que ela encontra dentro de nós. Aquilo que a vida faz conosco depende muitas vezes daquilo que ela encontra dentro de nós. Davi se reanimou. Diga: Davi se reanimou. Em quê? Tem certeza? Está escrito assim aí? Não foi na confissão positiva? Não foi no vídeo de otimismo? Não foi na palavra do guru do momento? Davi se reanimou em quem? No Senhor seu Deus. Davi tinha uma história de caminhada com Deus. Então dentro dele havia uma convicção que, embora aquela situação fosse tão extrema, tão definitiva, tão carregada de cansaço, decepção e frustração da perspectiva apenas humana, diz o texto que ele se reanimou no Senhor seu Deus. E há algumas coisas que ele fez aqui que são também muito apropriadas, que nos ensinam. No versículo 7 e 8 diz que ele chamou Abiatar, o sacerdote. Ele pediu que trouxesse a estola sacerdotal, que era um meio usado para o sacerdote trazer a petição, o sacrifício diante de Deus. Davi também, depois que o sacerdote chega, prepara o culto a Deus, a adoração a Deus, para buscar a palavra do Senhor. Ele consulta ao Senhor seu Deus. E depois de fazer isso, ele saiu em perseguição ao bando, confiante na palavra do Senhor. Como é que nós reagimos diante de situações assim na nossa vida? Quantas vezes nos precipitamos imediatamente para sair, para tomar a providência que eu acho que deva ser tomada? Mas Davi os homens estão ali chateados, revoltados,
já choraram até não poder mais. Mas, no entanto, esse é um momento em que ele mais do que nunca ensina aqueles homens que ele pertence a Deus e que as coisas de Deus passam pelo critério de que a gente leve perante ele a nossa súplica. Muitas vezes, e a gente precisa aprender isso, muitos cristãos, até sinceros, até bem intencionados, estão na igreja, participam, receberam aqui o batismo cristão, estão na comunidade da fé, mas de repente, quando vem a dor, a perseguição, a tristeza, as coisas que trazem esse cansaço, decepção e frustração, ao invés de virem para buscar mais a Deus, para buscar os conselhos, para receber na comunidade cristã o cuidado pastoral, vão embora e somem. Porque se decepcionam, porque na fraqueza que é comum a todos nós se esquecem de que aconteça o que acontecer, nós somos do Senhor. Diga: Davi, porém, se reanimou no Senhor, seu Deus. Seu Deus. Quem é o Senhor, seu Deus? O Deus de Davi não era o trono de Israel, para o qual ele já tinha sido ungido, mas não tomou posse. O Deus de Davi não eram as esposas que ele amava muito, muito preciosas no contexto daquela época. Tinha várias esposas, e duas aqui são muito especiais, são citadas. O Deus de Davi não eram os filhos, o Deus de Davi não eram as propriedades. O Deus de Davi era o Senhor Yahvé, é o Shaddai, Todo-Poderoso. O que o Senhor fez para ajudar Davi? Deu a ele ânimo para não se desesperar. Diga: ânimo para não se desesperar. Ele se reanimou. Anima, força, alento, sopro poderoso do Espírito Santo de Deus. O Senhor deu a Davi sabedoria para discernir o que fazer. Diga: sabedoria para discernir o que fazer. Ele usou a sua mente, ele usou o seu coração, ele chamou o sacerdote que estava ali, pediu para trazer a estola sacerdotal, foi para consultar ao Senhor. E os crentes em Jesus Cristo têm que saber, como o doutor, professor, crente maravilhoso John Stott escreveu, e nós temos falado aqui outras vezes, ele nos deu uma mente, um livro, uma escola e um professor. A escola é a igreja de Cristo, o livro é a Escritura Sagrada, o professor é o Espírito Santo, e a mente iluminada pelo Espírito para saber quem é Deus e para se aproximar dele. Deus deu a Davi também forças para fazer o que era preciso. Diga: forças para fazer o que era preciso. Esse verso 9 e 10, se você puder olhar aí, você vai ver que declara uma situação assim muito grande. Ele sai com 600 homens, mas esses homens estão cansados demais. Foram 3 dias para chegar a Ziclag, e o bando já tem 3 dias de frente que saíram, eles têm que ir atrás de novo, sem descansar. O fato é que 200, diz o versículo 10, ficaram para trás por não poderem, de cansados que estavam. Mas Davi deixa aqueles ali descansando e vai em frente. Ele precisa de força, porque o momento é agora. Deus falou: vai, que eu vou entregar nas suas mãos. E então Deus concede a ele também informações. É interessante, não é? Você acha que foi por acaso que aquele servo egípcio adoeceu no caminho? E não pôde continuar e ficou lá? Deus conduz as coisas para que desse uma informação precisa,
para Davi, porque ele pediu, porque ele confiou. E muitas vezes, amados e amadas, o Senhor nos traz algumas coisas assim, em momentos de sofrimento intenso, de muita dor, porque os tempos de sofrimento são tempos de aprendizado, e Davi aprende mais um pouco na sua jornada com Deus, nesse episódio. Deus concedeu forças para ele fazer o que era preciso. Deixa eu dizer para você, mamãe, papai, eu tenho tido essa experiência em casa de ouvir de minhas filhas e meus filhos, como eles têm julgado difícil cuidar de um, cuidar de dois. Eu digo, não sei como é que vocês cuidaram de 6, eram 7, né? Tinha uma menina que morou com a gente um tempo. Mas muitas vezes, nessa jornada, nós precisamos sim buscar a graça de Deus para cada coisa. As noites insones da criança com febre, da necessidade de correr para o hospital, as lutas intensas pelas quais nós passamos, o tempo todo, nós precisamos pedir a graça de Deus, porque a tarefa não pode ser deixada no caminho. Filhos são tesouro de Deus, e nós temos que pedir a Deus para conduzi-los a Jesus, em toda a sua jornada. Davi aprende, foi até o inimigo, e o inimigo estava lá, festejando, né? Diz o texto, comendo, bebendo, dançando, e de repente, Davi chega com seus homens, e a luta na confiança de Deus, e toma tudo de volta. É uma figura também, da luta espiritual. Efésios capítulo 5 nos fala do fruto da luz e da obra das trevas, nos fala que nós devemos olhar prudentemente como estamos andando, fala de marido e mulher e seus relacionamentos no lar, fala de pais e filhos, patrões e empregados, e depois de falar tudo isso, a palavra diz assim, quanto ao mais, diga comigo, quanto ao mais, revesti-vos do Senhor e da força do seu poder. Nós precisamos ser revestidos do Senhor e da força do seu poder, meu irmão, minha irmã. A luta é intensa e tudo indica que se tornará mais intensa. Por isso a palavra de Deus está dizendo, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. E estes invasores aqui que vão lá, que queimam, que destroem, que levam cativo, é uma figura bíblica também do inimigo que quer vir contra a nossa vida, contra nossos filhos, contra nossos lares, e nós precisamos nos reanimar no Senhor nosso Deus, para poder continuar a jornada. Na caminhada pastoral, nós aqui tomamos conhecimento semanalmente de muitas lutas que os crentes enfrentam, e situações muitas vezes assim, intensas, né? Eu vou pedir permissão, ele não vai brigar comigo por isso. Pastor Roberto passou uma luta intensa com a esposa que de repente, saindo de um culto aqui tranquilo, com a viagem marcada, e de repente conversei com a irmã, trocamos mensagens, dores intensas, aquela coisa toda, mas com certeza a oração, a presença, o cuidado. Sexta-feira eu gostei de ver a Silvana lá no culto, está aqui hoje conosco, amém, minha irmã, glória a Deus. Nós atravessamos esses momentos, essas coisas todas, mas nós precisamos compreender que o nosso Deus venceu, Jesus Cristo se manifestou para destruir a obra do diabo. E precisamos tomar posse dessa vitória. Eu queria, antes de terminar, trazer uma aplicação a mais. Porque também essa palavra de que Davi foi lá e libertou todas as mulheres e crianças, e trouxe tudo que o inimigo havia levado dos despojos também. Aquilo que estava nas mãos do inimigo agora volta, pela graça de Deus.
Ontem na praça nós lembramos desse cântico antigo que cantamos muito aqui, no começo da caminhada dessa igreja. Alguns vão se lembrar, nós somos o povo que Deus libertou, verdadeiramente somos livres, pois fomos comprados por seu grande amor, sim, Cristo nos resgatou. Tirou-nos da mão do inimigo e nos fez andar na vitória. É por aí. E nós não podemos esquecer disso. Então nós temos que olhar para 1 João, capítulo 4, versículo 10, quando fala que Ele nos amou e enviou o Seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. E o renomado teólogo bíblico J.I. Packer diz assim: a Bíblia insiste no fato de que foi o próprio Deus quem tomou a iniciativa de extinguir sua ira contra aqueles que, apesar de não merecerem, Ele amou e escolheu salvar em Cristo Jesus. E isso nos enche de gloriosa esperança. E como é que isso acontece? Pela graça. Misericórdia não merecida, amor aos não amáveis. Cristo é um exemplo aqui, Davi é um tipo de Cristo, nesse resgate, nessa libertação, porque a graça opera, conforme Romanos 3, 24, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, e redenção é salvar mediante o pagamento do resgate. Cristo pagou por nós. E, portanto, temos nele plena liberdade. Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Stanley Jones, o missionário da Índia, conta que estava uma vez numa missão cristã na China. E naquela manhã de domingo ele pregava na capela da missão. E enquanto ele pregava, muita gente ali ouvindo a palavra, tinha uma jovem sentada no primeiro banco que chamou muita atenção dele. Porque ela tinha olhos brilhantes, olhando para ele, bebendo cada palavra que ele pregava, e ele percebeu que o corpo dela era horrivelmente deformado. E havia uma cadeira de rodas encostada que provavelmente foi a maneira com que ela foi trazida para aquela reunião. E ele então disse que começou a tomar uma grande compaixão no seu coração e pregava pedindo a Deus que confortasse o coração daquela jovem. Mas quando terminou o culto e foram os cumprimentos, a líder da missão, uma das líderes da missão, o chamou e falou: quero te apresentar a melhor professora da nossa missão, a pessoa mais radiante e cheia de Deus que tem aqui. Todos vêm a ela para receber oração, encorajamento, e era aquela mulher. Davi se reanimou no Senhor seu Deus, e aqueles que creem no poder de Deus, ainda que na curta e transitória vida desse mundo sofram limitações como essa, sabem que em Cristo somos mais que vencedores, e um dia esse corpo de humilhação, diz a palavra de Deus, será transformado em corpo de glória. Em Cristo, amados, nós somos libertos, redimidos. Tempos de sofrimento são tempos de aprendizado, porque são um chamado ao nosso coração e à nossa vida, para saber realmente qual é a têmpera de nossa fé, a essência, aquilo em que nós estamos arraigados verdadeiramente. São tempos de aprendizado. Eu me lembro sempre com muita gratidão a Deus da minha saudosa mamãe. E eu me lembro de momentos que nós enfrentamos ao chegar aqui em Montes Claros, onde de manhã não havia perspectiva de ter almoço naquele dia. Meu pai, um pedreiro que passava a maior parte do tempo desempregado, e minha mãe
professora leiga daquele tempo, onde o Estado atrasava 5 meses o pagamento. Quem reclama hoje não sabe o que já aconteceu. Mas eu a via muitas vezes de pé, às vezes no quintal, ali já no escuro, falando com o seu Deus. E sempre na última hora aparecia alguma coisa. E Deus nos sustentou na sua misericórdia. Vivemos um tempo, amados e amadas, e eu digo isso principalmente para os mais jovens aqui nessa noite, onde temos tanta abundância. Mesmo as famílias de renda mais baixa, Deus tem sido tão fiel, tem havido tanta possibilidade. Atravessamos um tempo, eu e outros da minha geração que estão aqui, que estar na presença de um médico era uma coisa raríssima, quase que impossível. Deus era tão bom que a gente curava sozinho. Sofri um pouquinho, mas passava, né? Será que alguém aqui já passou dor de dente de ficar rodando de noite? Mas nós estamos aqui. O Senhor foi fiel. Eu ouvi uma palavra do pastor Salvador Ganhoto. Alguns aqui conheceram. Foi pastor aqui em Salinas. Mas ele contou uma história que ele estava em Campos, no Rio de Janeiro. E estava ali, desceu até a praia. E diz ele que lá ele escutou uma história de pescadores. Ele, assim como eu gosto de, quando está nesses lugares, aproximar das pessoas e conversar. E os pescadores narraram para ele um acontecimento que tinha acontecido poucos dias atrás. Eles foram para o mar pescar, e de repente foram surpreendidos por um vento inesperado, um vento contrário, né? E o fato é que naquele desespero, naquela luta, o barco virou. E já estava de noite, quando isso aconteceu, eles estavam tentando retornar, e o barco virou, e de repente a noite se tornou escura, e eles tentavam de todo jeito, agarrando no barco de um lado e de outro, lutando, pensando realmente que talvez não pudessem escapar. E naquela luta ficaram, e o mar agitado, e o vento tocava para cá e para lá, e eles agarrados no barco, tentavam revirar de novo, não conseguiam, e de repente, naquele desespero, aí de repente naquela luta, um olhou e começou a aparecer lá no horizonte, o clarão da manhã, o clarão da alva, e o dia começou a despontar, e de repente eles começaram a gritar, aleluia, em altos brados, estamos salvos, porque descobriram que estavam perto da arrebentação, o vento os havia tocado, dava para nadar e chegar na praia. Eles pensaram, nós agora estamos salvos, porque já chegamos à praia. Meus irmãos, Malaquias capítulo 4, versículo 2 diz que para vós, os justos, os que são chamados pelo Senhor, nascerá o sol da justiça, trazendo nas suas asas salvação. E muitas vezes, quando nós achamos que está tão difícil, que vamos sucumbir, o sol brilha, porque Jesus Cristo é a brilhante estrela da manhã. Nós cantamos aqui nessa noite, o Senhor da nossa vida. Eu quero convidar nossos irmãos do louvor para subir aqui de novo, para que a gente cante mais uma vez esse cântico precioso. Oh, impressionante, infinito amor de Deus. Que nós possamos concluir esse culto pensando que por causa do amor e da graça de Deus, como Davi, nós podemos nos reanimar no Senhor nosso Deus. Ainda que saibamos que temos desafios pela frente, ainda que mesmo chegue um momento em que tenhamos que confrontar com a realidade de que vamos partir para Ele, nós nos reanimamos em Deus,
Eu ouvi o Dr. Frank Graham pregando em Portugal, me parece que há 3 ou 4 anos atrás, filho de Billy Graham, o maior dos evangelistas, o que alcançou mais gente nessa nossa época, final do século passado. E ele relembrou mais uma vez algo que eu já tinha escutado de Billy Graham. Ele diz assim: olha, um dia desses aí vocês vão ouvir falar que Billy Graham, o pregador, o evangelista, morreu. Não acreditem nisso, ele estará mais vivo do que nunca nos braços do Pai. E ele partiu com mais de 100 anos de idade, pregando o evangelho da graça de Deus. Vamos ficar de pé, vamos cantar essa canção com louvor e gratidão. Tu cantava sobre mim.
Ele disse: eu estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu estou convosco. Coloquemos nas mãos dele aquilo que nós não podemos resolver e carregar, porque ele disse que não é para levar fardos que ele já levou por nós. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Coloque a mão sobre o seu coração, feche os seus olhos. É você e o Senhor. Davi, porém, se reanimou no Senhor seu Deus. Entregue a Ele sua vida, entregue a Ele tudo. Aliás, porque Ele é o dono de todas as coisas. Você que já o recebeu como Senhor e Salvador da sua vida, regozije-se nessa verdade e peça a Jesus mais ânimo, mais coragem, mais disciplina espiritual da oração, da meditação, da leitura da palavra, para que você se fortaleça nele. E você que ainda não fez a grande entrega, faça. O tempo é agora, o dia é hoje. Se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Entregue-se plenamente e totalmente, porque Ele continua a destruir mentiras, escalar montanhas, percorrer desertos, para encontrar você, porque diz a palavra que Ele nos chama pelo nome. Aleluia. Bendito Senhor, diante de Ti está o clamor e a súplica, a decisão do Teu filho e da Tua filha. Fala na individualidade, no silêncio de cada coração, Senhor. Confirma, Espírito Santo, a obra que o Senhor já está fazendo em cada uma de nossas vidas, para a glória do Senhor Jesus. Aleluia. Em nome dele nós oramos. Levanta a sua mão direita, diga: Davi, porém, se reanimou no Senhor seu Deus. Eu também, nessa noite, quero me reanimar no Senhor meu Deus, porque todas as coisas eu posso em Cristo que me fortalece. Todas as coisas eu posso em Cristo que me fortalece. A graça do Senhor Jesus e o amor eterno de Deus o Pai, a presença e a consolação do Espírito Santo estejam sobre vós, amados e amadas do Senhor, na jornada de volta para casa, dos dias que virão, sempre na certeza de que Ele está conosco e jamais nos desamparará. Em nome dele, amém. Aleluia.